Olha, gente, essa historinha é uma história de conversão radical de um capitão que era um capitão assim, ferrenho, duro, porém muito cortês, né? Ele era um homem assim, de um semblante sério e tudo. E ele era um capitão que participou de algumas guerras aí. Chegou ao nosso conhecimento a história desse capitão que foi lá no ano de 1870, e século XIX, aí que chegou a conversão, né, dele no ano de 1870, dois padres que estavam lá e ajudaram a conversão desse senhor chamado Capitão Dupont. Olha aí o francês, lá na Normandia, lá na França, foi lá na França que se deu a conversão. E o Capitão Dupont, é o seguinte, a história, olha foco, sem perder o foco, hein, senão você perde a história aí. Dois padres que estavam caminhando lá, né, estavam cansados do seu ministério, aí estavam no momento de férias, de folga, e aí dois padres resolveram caminhar pelo jardim lá nas proximidades, onde morava o Capitão Dupont, que naquela época já estava com 55 anos e já era um capitão aposentado do exército. E esses dois padres se sentaram lá, assim, embaixo de uma árvore, e ficaram observando também o movimento, né, das pessoas e tal, ficaram lá, assim, mas observando o movimento. E aí passou o Capitão Dupont, e ele era exemplo para todos os habitantes ali das redondezas, Capitão Dupont. Todo mundo ficava porque ele era muito cortês, né? Ele era muito educado, assim, tudo. E ele sempre andava com uma farda dele, que ele preservou com ele, né? Uma farda que ele andava todo abotoadinho, e na farda tinha as medalhas de honra, né? De guerra, as guerras que ele tinha ganhado, tudo aquilo que ele tinha conquistado como capitão. E aí todo mundo ficava edificado, né? Com aquele senhor, assim, educado, cortês, apesar de sério. E ele tinha um amor profundo à solidão, de ficar sozinho. Mas apesar de tudo, quando cumprimentado, principalmente pelos padres, ele cumprimentava de forma muito cortês. E aí ele foi caminhando e tudo, esses dois padres foram passando por ele. E ele cumprimentou os dois padres, né? Assim como ele fazia com todo mundo, os dois padres. Ele não era muito religioso, mas como ele era muito cortês, muito educado, ele cumprimentava quem falava com ele. Também não era muito de falar com os outros, mas quando os outros falavam, ele tratava os outros com muita educação. E aí esses padres passaram por ele, aí ele cumprimentou assim, fez. Aí o que já conhecia ele assim de vista, falou assim. Aliás, o companheiro desse sacerdote, eram dois, né? O companheiro dele, que não conhecia o Capitão Dupont, falou pro padre que conhecia o padre Dupont, pro Capitão Dupont. O Capitão Dupont só falta uma coisinha para ele. É ele ser mais religioso. Se ele for religioso, ele vai arrebanhar tantas almas para Deus. Aí o padre falou, né? O que já conhecia o Capitão Dupont. Eu já tentei e tudo, os irmãos também aqui da comunidade também já tentaram converter o Capitão Dupont, mas ele é muito duro na queda, ele é difícil, ele é teimoso demais, o Capitão Dupont. Aí ele falou até para um amigo dele, sacerdote, tenta você, vai lá falar com ele. Aí ficou naquele enlace, né, aquela conversa dos dois padres e tudo. Nisso, os dois se dispersaram, cada um foi para sua casa, e o padre, que já conhecia o Capitão Dupont, foi fazer um trabalho muito importante que ele tinha que fazer, e só que ele ficou com aquelas palavras, né, do seu amigo sacerdote que falou, por que esse homem não se converte? Tudo ficou ressoando ali no coração, na mente dele, e aí ele ficou inquieto com aquilo, e aí no outro dia ele foi lá na casa do Capitão Dupont, chegou lá, e aí pediu licença, Capitão Dupont, entrou lá, e o Capitão Dupont estava lendo o jornal, e já falou para ele a primeira notícia do dia. A primeira notícia do dia já era a notícia de um crime horroroso que tinha acontecido ali. E aí o padre já ficou assim. Mas aí continuou, né, entabulando conversa e tudo. Foi conversando com jeitinho, com o Capitão Dupont e tal. Foi conversando. E aí entrou no assunto das guerras que ele tinha participado e tal. E o Capitão Dupont foi falando com alegria quando chegava, né, naqueles feitos mais heróicos que ele tinha feito. O olho dele brilhava assim, brilhava e tudo. E o padre foi adentrando um pouquinho na vida dele, falando. E de repente, o padre convidou ele para rezar uma Ave Maria. Começou a entrar no assunto mais religioso. E aí, ele disse, Capitão Dupont, por que você não reza uma Ave Maria? Aí ele disse, olha, você celebra missa, você ouve confissão, você faz isso e aquilo, esses ofícios de padre, mas isso daí para mim não dá certo não. Isso é coisa para a mulher e para a criança, eu não quero saber disso não. Aí o padre continuou insistindo.
mesmo diante da teimosia, o padre foi conversando com jeitinho e o capitão aceitou rezar uma Ave Maria. E aí ele falou, pediu até perdão para o padre. Padre, desculpa, mas já faz muito tempo que eu não rezo essa oração e acabei esquecendo. Aí o padre, né, falou, por que você não reza a sua primeira Ave Maria comigo? Eu vou te ensinar de novo. E o capitão do ponto tinha a memória boa. Na terceira vez que eles foram rezando a Ave Maria, ele já lembrou, já foi rezando sozinho, né? Foi rezando já várias Ave Marias ali. E aí foi se desenrolando, foi falando. E aí de repente o padre foi com um jeitinho de sacerdote que queria ver a conversão daquela alma e tudo. E aí de repente o capitão do ponte começou a se confessar, foi falando os seus pecados ali e tudo confessando. E o padre ficou assim. Aí perguntou, o capitão mesmo falou para o padre, mas eu acho que isso é confissão. Mas está muito mais ou menos a sua confissão, o padre falou. De repente, gente, no outro dia, o capitão do ponte foi até o confessionário, ele era conhecido da cidade inteira, né? Ele foi até o confessionário, passou no meio de todos os penitentes que estavam lá aguardando. Ele era conhecido por ser assim, durão na queda, né? Aquele jeito de capitão cortês, mas nada religioso. E as pessoas foram olhando assim, o capitão do ponte entrando no confessionário, e ele se confessou com o padre, e depois da confissão foi participar da Santa Missa chorando, se derramando em lágrimas. Por quê? Porque ele se decidiu em rezar uma única Ave Maria. E depois daquele dia, o capitão do ponte, por causa daquele sacerdote que foi em busca daquela alma, virou católico de verdade. Ele contava para todo mundo as maravilhas que aquela Ave Maria, aquela única Ave Maria que ele tinha rezado com o sacerdote, foi fazendo aquela transformação na sua vida. E ele passou a ser católico de verdade, passou a ir para a missa, viver uma vida devotada, uma vida de devoção a Nossa Senhora, e ia contando para todo mundo. Por quê? Porque ele rezou uma simples Ave Maria. Isso tudo porque que a gente está contando aqui, para você ver como Nossa Senhora é poderosa para salvar até aquelas almas empedernidas que estão com o coração mais duro. Sabe aquela alma que você reza por ela, esse daí não tem mais jeito, eu vou até rezar, mas você reza desconfiando da graça, por isso que a graça não acontece? Então, é essa pessoa aí que Nossa Senhora pede para você perseverar na oração por ela, né? E os sacerdotes também, né? Os filhos prediletos da Virgem Maria também têm esse poder nas mãos. Se cada sacerdote se conscientizar desse poder que eles têm nas mãos, de levar as almas para Deus, de viver verdadeiramente um sacerdócio segundo o coração de Deus, como é poderoso um sacerdote, né? Tem alguém que fala, agora não vou lembrar qual que é o santo, que se visse um anjo e um sacerdote, beijaria primeiro a mão do sacerdote para depois ir no anjo. Olha a grandiosidade da vocação sacerdotal.